O Departamento de Gestão Ambiental ele é dividido em duas coordenadorias. Nós temos a coordenadoria técnica e a coordenadoria de limpeza pública. Logo no início do trabalho, logo no primeiro dia de trabalho, eu me dirigi à coordenadoria de limpeza pública para realmente conhecer a situação do local e a situação dos serviços, em que condições os trabalhadores estavam executando o serviço de limpeza pública no município. E o que a gente se deparou de momento é que os equipamentos que estavam no departamento realmente sem condições de trabalho imediata, tivemos até que nos esforçar lá para montar uma equipe e para aí sim já começar um trabalho com uma força-tarefa, com uma mão de obra que tinha disponível, os equipamentos disponíveis, sendo que os tratores, as duas roçadeiras que estavam funcionando, estavam de maneira precária, já de imediato mandamos para a oficina. Os equipamentos de roçadeira, motosserra, motopoda, usados na jardinagem, para manutenção de jardim, todos sucateados. O aterro sanitário ele tem hoje uma licença da CETESB a título precário, porque a própria CETESB, já em laudo, detectou várias irregularidades. A principal delas, a montanha de lixo que está se formando lá já ultrapassou a parte impermeabilizada do aterro. O chorume está vazando a céu aberto, direto no solo, portanto um meio de contaminação. A cobertura do lixo não está sendo bem feita, tá? Ela está uma cobertura uma camada fina de terra, o que propicia ali a presença de aves como o corvo, que isso não é indicado em aterros sanitários controlados. E, enfim, a parte também o espaço lá, o visual, o mato muito alto, a cerca viva com várias falhas, sacolinha pendurada na cerca, e a lagoa de chorume com uma grande interferência de águas da chuva. Um outro problema que nós observamos é a área de descarte de inertes, localizada ao lado do bairro de Campos Sales, onde nós estivemos no local e verificamos as condições precárias que estavam sendo depositado esse material lá. Buscamos a documentação e descobrimos que a área estava interditada já há um tempo pela CETESB. Falando sobre a coleta seletiva, nós temos no município a Ecobarra, que é uma cooperativa de reciclagem do lixo de descarte das residências. Chegando lá, me deparei com uma instalação muito precária, barracão sem condições de armazenamento do material, uma condição de trabalho, eu digo até desumana, porque os banheiros entupidos, sem uma condição administrativa de controle do material que chega lá, lixo espalhado por todo o barracão, as estruturas, parede caindo, todo o sistema de captação de água, as calhas já deterioradas, chovendo dentro do prédio, o depósito de pneus, uma grande preocupação, sem condição nenhuma de armazenamento, as tesouras presas por calços de madeira, maquinário que nós encontramos lá também, a esteira de seleção parada, com problema. A máquina de prensa também não estava sendo operada por falta de manutenção. Enfim, é uma situação em que compromete todo um trabalho de gerenciamento de resíduos sólidos no município. A situação que a gente pegou era dentro da expectativa que a gente estava imaginando, até porque o meu antecessor foi exonerado isso já em outubro. De certa forma,
demonstrava mais ou menos qual que era a visão política sobre o desenvolvimento na cidade. Quer dizer, a primeira pasta que sofreu uma redução no final da gestão anterior foi exatamente desenvolvimento. A área de desenvolvimento sempre foi tratada como uma forma só de trazer novas empresas e um tratamento mais direcionado para a incubadora, né? E que não é o caso. Nós pensamos muito diferente disso. Como tinha essa visão, tinham 2 funcionários que trabalhavam na incubadora, um deles afastado por gravidez e o diretor foi exonerado nesse período. Então, na realidade, a gente pegou as portas fechadas, certo? Estava basicamente 3 meses abandonado. E abandonando, inclusive, algumas empresas que estão lotadas aqui na incubadora que dependiam de demandas que vêm do poder público. Então, é essa a situação. Ao pegar as chaves e abrir os acessos aqui, ainda bem tínhamos aqui uma zeladora que tinha os acessos, encontramos armários vazios, sem os documentos correspondentes, o único computador que a gente dispunha aqui com todos os arquivos deletados. Então, logo nós tomamos posse, já no segundo dia de prefeitura, tinha pelo menos 5 empresários que estavam querendo conversar com o novo diretor, porque eles tinham demandas atrasadas. No passado foram feitas solicitações de inscrição para uso das instalações, no caso de box, e durante todo esse período eles não tiveram nenhuma manifestação. E por não ter isso, algumas demandas foram reprimidas, eles não conseguiram avançar e alguns outros foram buscar espaços em outras cidades que acabaram proporcionando também novas oportunidades. O quadro de funcionários hoje, a gente está em defasagem, isso eu já tinha conversado com o Guilherme, né, com o prefeito, e que a gente, há 10 anos atrás, trabalhava com um orçamento de 20 milhões. Hoje se trabalha com orçamento de 80 milhões e o quadro de funcionário continua o mesmo. A fisioterapia foi um dos lugares que eu encontrei com um maior problema de peças quebradas, mau atendimento, remarcações. Encontramos um senhor com 2 anos esperando, ele sofreu um acidente de moto, estourou toda a perna e precisava fazer uma fisioterapia específica. Faziam 2 anos que ele não conseguia remarcar. Uma desorganização total nesse aspecto na fisioterapia. E importante dizer que encontrei aparelhos de fisioterapia novos, 0, e que estão parados no galpão, faltando abri-los, colocar em funcionamento e o patrimônio fazer o acervo. Os medicamentos também, alguns que são necessários, faltou a licitação que já planejada para que fosse entregue nesse intervalo. Como todos sabem, como não houve uma transição de governo, isso prejudicou bastante. A parte mais importante que eu acho, um desgaste dos equipamentos odontológicos que foi encontrado e que impede que os odontólogos façam o seu trabalho, ficando assim parados. Recentes inaugurações que saiu na mídia, por exemplo, do CAPS, que na realidade ainda não está praticamente implantado, porque faltam psiquiatras, falta receber a subvenção do governo federal para a alimentação dos pacientes que ali são atendidos, pacientes psiquiátricos. Funcionários que não trabalham, assinando ponto, excesso de cargos de confiança quando não tinha necessidade, coisas desse tipo que estão sendo corrigidas gradualmente. Fui durante 11 anos
médico em Campos Sales. E quando nós fomos visitar, totalmente quebrado, inclusive o posto em si fisicamente, porque tem uma árvore que passa por baixo a raiz e levantou o posto, colocando em risco de vida pacientes e funcionários. Imediatamente comunicamos ao Departamento de Obras e o Departamento de Meio Ambiente para solucionar o problema, para podermos colocar de novo novos equipamentos que existem, né, e que poderão voltar a atender o longínquo Campos Sales, longínquo e esquecido. Logo que entramos aqui no prédio, constatamos que tinha água aqui no chão da sala, cheiro de mofo, estava muito úmido, e aí o departamento de obras ficou sabendo, já tomou providência, e era uma simples limpeza de calha, já foi feito isso. Todo mundo sabe que essa semana choveu muito, mas resolveu o problema com a limpeza de calha nessa questão da água, que esse problema, segundo passaram para a gente, nos últimos 4 anos estavam assim e não foi resolvido, né? Outra questão que estava precária também é o sistema de informática. Os computadores estão muito lerdos. Para escanear um documento a gente tem que ir lá no departamento de obras, porque aqui não tem. Então é um absurdo o departamento jurídico não ter nenhuma máquina para escanear um documento, para mandar para as pessoas destinatárias aí para analisar algum tipo de documento ou passar para algum tipo de comprovação. Banheiros sem condições nenhuma. Nós temos 6 banheiros, um banheiro que estava funcionando, né? As salas, no caso das atendentes, que são as assistentes sociais, mesas precárias. Uma chegou até a mim e falou: Lelo, olha, eu não posso nem usar essa mesa que está rasgando toda a minha blusa, que a madeira estava soltando fiapo. Os armários, onde são feitos os arquivos. Hoje a gente trabalha com um grande volume de pessoas que tem o Bolsa Família e esses documentos são tudo armazenados em papéis. Não tem onde armazenar, estava tudo em caixas de papelão. A gente teve muita sorte até nesse período de chuva, porque do jeito que eles estavam armazenados, se caso chovem ou qualquer água, seria danificado sim. Ou qualquer tipo de inseto também poderia ter o acesso desse documento. Eu acho que pelo modelo de gestão básico hoje, para você armazenar alguma coisa, tem arquivos hoje, tem pastas hoje, tem como você emplastificar um documento para estar armazenando, pondo por código. Até a própria prefeitura oferece esse tipo de trabalho. Os mirim, as pessoas que fazem a ficha de atendimento do prontuário, não tem nenhum curso, precisa de um atendimento, precisa de um jeito, de uma forma holística de todo, porque ela vem ali, a pessoa, ela vem com um problema e nós temos que apresentar a solução. Então não era repassado a estrutura que o poder público tem hoje. As pessoas vinham, faltava um documento. Não pode deixar ela embora. Ela veio até aqui, ela não tem condições nem de chegar até aqui. Choveu, pegou chuva e chegou aqui, não, ela pegava e ia embora. As instalações nossas foram acomodados dentro desse prédio. Você vê que é um prédio que é resguardado pela cultura, nós não podemos fazer modificações dentro nele. Nós estamos instalados onde era uma oficina. Então tudo isso teria até um projeto para nós no futuro, nós melhorarmos as instalações, principalmente da área administrativa. Você vê que há tempo nós temos esse tipo de problema quando as pessoas vêm pagar as suas contas, elas ficam na chuva, elas ficam no sol, elas não têm uma acessibilidade no caso de ser uma pessoa deficiente. Então nós sabemos desses problemas. Então são problemas que até hoje não foram enfrentados. A autarquia em si não tem recursos para fazer isso daí sozinhos, não temos mesmo.
Então nós teríamos que ou melhorar onde nós estamos ou até então sairmos daqui para outro lugar. Quanto a equipamentos, máquinas e equipamentos, em termos nossos de trabalho nosso de rua, os nossos veículos estão em sucata. Nossas máquinas, nossos caminhões, são todos caminhões que foram doados há 10, 15, há 20 anos para o SAI e nós continuamos com ele. A gente vive emprestando, a gente vive alugando outros, que as nossas realmente só ficam em oficina. Os poços foram feitos há 30 anos atrás. O mais novo, vamos dizer assim, o mais novo foi feito em 2004. E esses poços nunca tiveram uma manutenção. E se tratando de poço, ele tem que ter uma manutenção periódica, não é só a troca da bomba quando queima. Porque o poço ele vai criando colmatações, ele vai começando a fechar os próprios filtros e você não consegue tirar mais água de dentro deles. Se você olhar os nossos reservatórios, você vai ver que a maioria deles, principalmente os que são feitos de alvenaria, eles têm vazamento de água. E bastante, vaza muita água. Enquanto não está faltando água, enquanto a população não está gritando, está tudo certo. Pessoal, está tudo bem. Não, puxa daquele poço, leva daquele... Acho que é assim. Como nós somos uma cidade turística, nós não temos que ter água para 35 mil habitantes, nós temos que ter água para 50 mil habitantes. De repente chega aí uns estudantes fazer uma Olimpíada, de repente tem um carnaval, de repente tem um final de ano, e depois faltar um poço, como já chegou a faltar numa época dessa daí. Então nós temos sim que investir. E até hoje, eu sou sincero em falar, que o SAI não foi visto dessa maneira por ninguém. O Departamento de Esportes ele tem várias praças esportivas na cidade e numa nossa primeira observação, a dificuldade maior é que alguns deles estavam sem zeladores, não é? Como é o caso do ginásio, o estádio de futebol da Coab, onde existem bastante coisas quebradas, né? Problemas no alambrado, enfim, toda a estrutura de vestiários, o campo tem um estado assim de abandono. Um outro problema também significativo que nós encontramos na pista de atletismo, onde já faz mais de um ano que o vento derrubou um espaço destinado ao lançamento do martelo, que é a gaiola de lançamento, e até hoje esse material não foi recolocado. Temos também bastante problemas nessa praça esportiva da Nova Barra, na pista como um todo, parte de alambrado, a academia que está lá está num estado precário, tem uns equipamentos para atividade física que estão bastante danificados. A quadra ao lado também bastante problemas em alambrado, a cancha de malha também está abandonada. E nas demais praças esportivas encontramos também o Centro do Lazer do Trabalhador com a piscina fechada, a água por falta de tratamento, né? A piscina está desativada por falta de tratamento. E nas demais praças esportivas nós temos, em todas elas, problemas para solucionar. Como, por exemplo, nós temos o novo ginásio de esportes que foi feito na Mariana, inclusive hoje estivemos lá fazendo um mutirão para limpeza. Não tem escoamento de saída de água quando se lava, então são problemas que nós teremos que solucionar. Paredes com mofo, goteiras, literalmente chovia dentro do Paço Municipal. Algumas salas já tinham até os baldes posicionados nos locais certos, e quando a chuva vinha, esses baldes eles se enchiam. Locais onde está o nosso servidor, por exemplo, uma sala que teria que ter uma boa refrigeração e não ter parte de mofo e água, é uma das salas que em estado pior estava. Então isso nos chamou muita atenção.
nós ficamos literalmente assustados com a estrutura física que nós encontramos na prefeitura. O nosso provedor tem uma capacidade muito reduzida de armazenamento. Isso também é um entrave para a agilidade do dia a dia na área administrativa. E é muito importante numa administração, num local de trabalho, nós termos o ponto eletrônico. Isso facilitaria muito a entrada e saída dos funcionários. E também não encontramos essa estrutura que seria fundamental para agilizar os procedimentos administrativos da prefeitura. Nós estamos recebendo também muito pedido de férias vencidas. Essas férias foram vencidas na outra administração. Então, uma coisa que nos deixou muito chateado também de termos que estar regularizando e acertando situações deixadas por outras administrações. Encontrei vazamentos em banheiros, manchas de infiltração, equipamentos para formação dos alunos sem manutenção, ou seja, eu não posso iniciar um curso de usinagem porque os tornos não passaram por manutenção. Máquinas de pesponto foram retiradas por não continuarem com as parcerias junto ao Senai, falta de equipamentos, falta de pessoal, somente 2 funcionários para atender toda a estrutura da prefeitura. O básico que um departamento de TI deveria ter para dar suporte a toda essa estrutura da prefeitura não existe. Terá que ser criado do zero. Nesses 15 dias, começamos apagando incêndio, né? Não houve uma transição, tanto tecnologicamente falando, né? Porque até os softwares não são integrados, não existe uma intranet interligando os departamentos, o que torna moroso o trabalho, o atendimento da prefeitura à população. Até o nosso portal, algo simples, hoje apresenta problema. Senhas, alguns locais com equipamentos com arquivos apagados, uma instabilidade nos e-mails, e isso dificulta o atendimento, até a população, a comunicação entre os departamentos. A situação da infraestrutura está comprometida, né? Hoje a gente não tem uma infraestrutura preparada para atender a demanda da prefeitura. Servidor de dados instalado em um local inapropriado, na qual existe infiltração, que pode parar a prefeitura. Hoje nós temos esse problema de infraestrutura. Nos demais departamentos, a gente tem outros problemas a ser resolvidos. Não existe um planejamento na compra de materiais, não existia, né, na compra de insumos para a informática. De início já deu para ver o estado em que se encontrava o Paço Municipal. Um prédio tão bonito e tão antigo quanto esse que merecia ser restaurado, ser melhor cuidado. Na sequência disso, nós vimos que muitas infiltrações, goteiras, desde o gabinete do prefeito, o chão todinho deteriorado, as tábuas, o teto, com muitas infiltrações, e isso foi uma das coisas que nós mais encontramos. Que mais? Alguns equipamentos também do departamento de obras, da infraestrutura, do almoxarifado, também estavam com problemas, mas por uso e desgaste, um pouco de falta de manutenção. Nós temos lá as bocas de lobo, lá na baixada da Avenida João Paulo II, que também estavam entupidas, faltando manutenção. Estava generalizado isso. A parte da infraestrutura da cidade, como galerias, isso está tudo obstruído. Então é uma coisa que não vem se cuidando há muito tempo. E para a gente ter uma cidade melhor, nós precisamos começar a partir disso, da infraestrutura. Não adianta fazer uma maquiagem na cidade e os problemas num dia de chuva, como nessas que ocorreram, e ter muitos problemas, causar problemas à população. Outro problema que nós encontramos também foi no departamento de planejamento urbano e obras públicas. As salas totalmente inadequadas, um prédio inadequado, equipamentos ultrapassados. O departamento de engenharia é um departamento que socorre todos e a municipalidade. Precisava ter uma organização melhor. Agora, o que mais nos chamou a atenção, além de todos
esses problemas urbanos, vamos dizer assim, é a carência da população no atendimento imediato. Nós estamos tentando fazer, através de reclamações em rádios, ou via telefone, ou no próprio departamento, fazer esse atendimento imediato. E a gente vê que as pessoas gostam muito disso. Onde nós vamos, a gente quer ser bem atendido. O que nos deixou preocupado é algumas situações que poderiam ter sido resolvidas com poucos investimentos, né? A questão do pavilhão de exposições, que é o local onde deveriam ser realizados os eventos e exposições na cidade, o pavilhão sem o laudo do Corpo de Bombeiros, com a ausência de alguns equipamentos importantes para a segurança e alguns defeitos de infraestrutura. Com relação ao Departamento de Cultura, o Teatro Municipal, apesar de recentemente ter sido reformado, ele apresenta vários pontos com goteiras, com danos no telhado, pontos de infiltrações nos sanitários também, e a cortina do palco principal com a máquina sem o perfeito funcionamento, coisa que já nos primeiros dias nós reparamos o funcionamento da cortina mecânica. Na biblioteca a situação é ainda mais precária, porque nós vemos a total situação de abandono por vários anos, sem a mínima infraestrutura, parte de equipamentos de um modo geral, alarme sem funcionar, os fechos das janelas totalmente danificados, enfim, realmente uma situação muito triste na biblioteca. Com relação ao Museu Municipal, também o mesmo caso. Infiltrações no telhado, correndo o risco de danificar materiais do patrimônio cultural de Barra Bonita e necessitando de reparos urgentes também. O prejuízo maior que nós estamos tentando reverter é a não assinatura da continuidade do convênio para manutenção do projeto Guri. O que me entristeceu muito foram quando eu fui visitar as escolas, que eu peguei assim uma infraestrutura assim muito triste, obras inacabadas, os móveis assim estão assim bem deteriorados, as pinturas, então isso me deixou assim muito triste. Lixos em escola, então eu acho assim, não é porque terminou o ano passado, o ano letivo, que teria que ter tirado pelo menos os lixos de sala de aula. É duro você ver a educação de um jeito, você está tentando fazer de um jeito e de repente você pegar de um outro jeito. E outra coisa assim também que me chocou muito foi o almoxarifado da cozinha piloto, onde são guardados os mantimentos. Lá estava assim alagado, o forro assim caindo, o teto assim estava caindo, assim se desfazendo com essa chuva e tudo, mas estava assim lamentável. A cozinha piloto em cima dos fogões assim estava lotado de água. Então isso é uma coisa que a alimentação, nós temos que tomar muito cuidado, não só com a alimentação, porque são várias crianças, várias pessoas que estão se alimentando daquilo. Eu achava assim que, como eles falavam tanto da merenda, então acho que a merenda, pelo menos da onde sai o alimento, da onde sai a refeição, então eu acho que ela deveria estar assim, eu achei que eu fosse encontrar em melhores condições. E mesma coisa o transporte está uma judiação. Os meninos estão trabalhando lá praticamente, modo de dizer, um em cima do outro, porque é balde para um lado, é balde para o outro, de tanta goteira que tem, de tanta infiltração que tem. Então, assim, está muito triste, está muito difícil deles trabalharem ali.